Olá, minhas olivinhas e meus olivinhos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Lívia Pirozzi, especialista em azeite extra virgem, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a diferença entre monovarietais e blends. Para começar, eu vou te contar qual é a diferença de um monovarietal para um blend. O monovarietal, dentro dos azeites, tem uma pequena semelhança com o mundo do vinho, se você já for acostumado com essa parte. Para fazer azeites de origem monovarietais, que tenha essa classificação, você precisa de um tipo de azeitona. Como no vinho, você pode ver no rótulo, alguns rótulos vêm com uma azeitona descrita embaixo, alguns Cabernet Sauvignon, outros Malbec. Esses são monovarietais também de uvas de um único tipo que fazem aquele vinho inteiro. A mesma coisa você pode ter assim uma semelhança com o azeite de oliva. Aqui você tem um único tipo de azeitona compondo todo o seu azeite, trazendo tudo que aquela azeitona pode oferecer de frescor, de aroma, de sabor em um único tipo. Porém, dentro do azeite monovarietal, existe um detalhe que alguns oleólogos e produtores chamam de coupage. Coupage é como se fosse um semi-blend dentro do monovarietal. A Esporão, por exemplo, tem um azeite que chama seleção. Às vezes, você pode se confundir achando que no rótulo da Esporão está escrito seleção e que ele faz parte desse lado daqui, dos blends, quando na verdade ele é um monovarietal. Essa técnica, alguns oleólogos ou produtores chamam de coupage. O que isso significa, né? No nosso português simplificado, porque aqui a gente não quer confundir ninguém, a gente quer que você tenha o melhor do azeite de oliva. Quando você faz uma coupage, você faz uma seleção entre a maturação, o amadurecimento das azeitonas dentro de um único azeite. As azeitonas ali são entre as verdes, que são colhidas, e um pouco mais madura, para dar algumas notas mais frutadas, alguns tons mais aveludados ali dentro do azeite, para dar uma cor mais bonita. Eles fazem esse mix na hora de fazerem um azeite que é 100% monovarietal, de uma belíssima azeitona que é a cobrançosa. Isso pode acontecer se você tiver um pouco de dúvida assim nesse rótulo. Já da outra parte da classificação de monovarietais, nós temos os blends. Os blends são a mistura de várias azeitonas, aonde os oleólogos, azeitólogos, produtores conseguem harmonizar as suas melhores azeitonas dentro da garrafa. Isso acontece quando às vezes a azeitona não vem com um extremo sabor, ou então choveu demais naquela colheita e as azeitonas precisam de um tom mais picante na sua produção. Então alguns produtores preferem fazer blends. Como no vinho também, assim, eu peço para nunca comparar um azeite com um vinho, porque ao contrário do vinho, a gente precisa sempre consumir azeites frescos. Os azeites não melhoram com o tempo em garrafa. Aliás, quando a gente abriu, o tempo já começa a correr. Agora, em questão de rótulos, para você entender o que vai vir dentro da sua garrafa, essa classificação é muito boa para você entender. Alguns vinhos, como você pode ver na parte dos rótulos que estão escrito blends, costumam misturar, às vezes, 2 ou 3 uvas. Você tem uma composição de Cabernet Franc com Syrah, Merlot com Cabernet Sauvignon. Você tem essas duas misturas ou mais misturas que dão os blends dos vinhos. Eles conseguem equilibrar um tom frutado, um tom de acidez. E nos azeites não são diferentes. Aqui eles conseguem tanto intensificar aromas com outras azeitonas que deram o seu melhor e conseguir rebalancear e equilibrar todos os aromas e todos os sabores dentro da garrafa. Dentro dos blends, vale a pena marcar que a gente tem tanto os blends intensos quanto os blends frutados, que são aqueles azeites que quando você abre,
têm um pouco mais de aroma, que conseguem descrever, quando você vai experimentar, toda a complexidade de todos aqueles aromas que estão ali envolvidos. Não que os monovarietais não apresentem isso, mas quanto mais azeitonas, mais complexos, mais voláteis, assim, conseguem sair e despertar no seu nariz todo esse aroma. E o que acontece? Alguns dos produtores, pelo menos aqui na Fazenda Irarema, há uma classificação pelo Conselho Oleico Internacional em que você precisa colocar que o azeite é frutado. Mas como muita gente tem essa questão de que não quer um azeite com gosto de fruta, dá uma pausa aqui. Azeitona é uma fruta, caso você não esteja conectando com isso. Então a gente volta. Aqui na Fazenda Irarema, eles precisaram colocar no rótulo a seguinte descrição, que não é uma descrição que usa-se em concursos internacionais, que é um azeite frutado. Eles colocaram um azeite para suave. Eu costumo ver em muitos rótulos brasileiros azeites intensos e azeites suaves, porque é uma classificação mais fácil do consumidor entender o que ele vai encontrar dentro daquela garrafa. Às vezes, para uma harmonização mais fácil, você consegue entender o que seria usado para uma salada leve, porque você faz uma harmonização por acompanhamento, e o que seria usado para um bife mais robusto, um churrasco, você já faria aí uma harmonização com azeites mais intensos. O azeite é assim, ele precisa ter essa combinação na hora de harmonizar. Ele não pode passar por cima do seu prato, porque senão ou o azeite se perde ou o prato se perde. E na verdade a função do azeite é unir isso tudo e dar mais sabor ainda ao prato que você está consumindo. Muitas vezes você já vai encontrar no rótulo essa descrição que vai te mostrar o que tem dentro da garrafa. Um exemplo é o que o Batalha coloca nos rótulos, muito interessante para quem está começando nessa questão do blend. Você pode encontrar os blends intensos, como esse aqui que você está vendo. Um outro tipo de blend é o blend frutado. Esse aqui tem o exemplo de ser um blend frutado e equilibrado, que é um blend que não é tão forte assim. Você pode usar em harmonizações que são mais leves, para você começar a entender como funciona toda a complexidade desse paladar de várias azeitonas dentro de uma única garrafa. Como que foi que o oleólogo e o produtor pensou em toda essa complexidade aqui dentro para todos esses aromas. Inclusive uma outra classificação, não, a mesma classificação, porém, alguns produtores brasileiros preferem colocar não o nome de blend frutado, mas sim de suave, para que o consumidor consiga entender de forma mais clara, como você vê nesse exemplo aqui, que o azeite tem um blend mais leve para que você possa usar em saladas, usar em queijos mais cremosos, pode usar molhando um pãozinho. Um outro processo que você pode encontrar dentro da garrafa é quando o azeite tem uma aparência mais escura, que aparece no rótulo não filtrado. Essa não é uma classificação de blends. Na verdade, essa é uma diferença de questão de paladar. Há pessoas que preferem que o azeite não seja extremamente filtrado. Porém, tenho que te avisar que azeites que não são filtrados encurtam em pelo menos 1 ano a sua idade. Porque dentro desse processo de filtragem, você traz para o seu azeite um pouco mais de longevidade, assim, pode dizer, você traz um pouquinho de shelf life, tempo de prateleira, que é o que a gente recomenda que quando o azeite seja envasado, ele tem uma validade aí de 2 anos e quando não filtrado, ele passa a ter mais ou menos uma validade de 1 ano. E outro problema grande dessas garrafas é que quando você tem azeites não filtrados escrito Greso ou Novelo, que é muito comum aqui no Brasil, você passa a ter garrafas mais transparentes para que o consumidor consiga admirar toda aquela beleza que é o azeite dentro da garrafa.
Dessa forma, você ainda acelera o processo de oxidação desse azeite. Então, se você é um apreciador de azeites não filtrados, é bom que você corra contra o tempo para usar o azeite com maior frescor na sua mesa. Agora que você já sabe a diferença que você vai encontrar nos rótulos entre monovarietais e blends, vou contar um pouquinho de quais são as azeitonas que são favoráveis para você ter azeites monovarietais. Se você também ainda não sabe quais são as azeitonas que fazem azeite e quais são as azeitonas que você usa para comer de aperitivo, aqui em cima tem vídeo no card para você já tirar essa dúvida e não achar que azeitona é tudo igual. Voltando para as azeitonas aqui, eu vou começar a falar de uma azeitona típica de Portugal, aonde é quase o xodó, e de uma região bem particular, que é a azeitona galega. A azeitona galega dá uma monovarietal muito suave, equilibrada. Assim, a gente recomenda que você, se for iniciar paladar infantil, que inicie com a azeitona galega, que é assim, super importante para que você consiga ir melhorando então o paladar da criança, colocando nas primeiras sopas, nas primeiras papinhas ou até em cima de uma primeira frutinha. Eu recomendo demais a galega e ela traz um aroma delicioso. Uma outra gigante na produção é a picual. Picual, de origem espanhola, é considerada uma das azeitonas mais cultivadas no mundo. Mais ou menos, estima-se que ela produz 2 vezes o que a Itália produz por inteiro. Geralmente, os espanhóis gostam, ela é a queridinha deles, de fazer monovarietais 100% picual. Esse azeite é surpreendente. Se você nunca experimentou, eu recomendo que você experimente uma azeitona 100% picual para você começar a entender toda essa potência que a picual tem. E uma outra azeitona que se adaptou maravilhosamente bem ao Brasil é a coroneiki. A coroneiki no Rio Grande do Sul é a queridinha de quase todos os cultivares. E nela, que é uma azeitona de origem grega, você tem muitos monovarietais. Além dos azeites gregos que vêm para o Brasil de excelente qualidade, você tem muitos cultivares de azeitona coroneiki. Esse, por exemplo, é um monovarietal premiado internacionalmente e que traz toda a complexibilidade, todo o frutado, todo o intenso que a coroneiki pode oferecer. Vale muito a pena você começar assim uma harmonização junto com um chocolate meio amargo, uma mousse. Esse coroneiki se encaixa muito bem. E esses são as azeitonas que mais se adaptam aos monovarietais. Quando a gente fala de blend, a gente coloca aqui azeitonas que combinam entre si. E o que acontece? No Brasil, existem cultivares também de muita azeitona arbequina, que se adaptou muito bem. A arbequina é uma azeitona que consegue dar um pouco mais de suavidade nos blends. Então, geralmente, quando você tem blends que tem um aroma mais frutado e uma intensidade suave, você pode ter quase certeza que tem azeitona arbequina ali no meio. E agora você já está por dentro do que você vai encontrar nos rótulos de azeite e você não vai ficar mais na dúvida se você escolhe ou um monovarietal ou um blend. Agora você vai comprar já um de cada para poder ter na sua casa inúmeras experiências e inúmeras combinações na hora de harmonizar. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Deixa aqui no comentário qual é o blend que você está querendo comprar ou qual é o azeite monovarietal que te surpreendeu e que você não sabia que ia encontrar isso no rótulo. Coloca nos comentários que eu vou adorar ler isso com você. Muito obrigada!